Oi, meus queridos. Vamos então continuar nossa jornada? Vamos entender agora o que se trata essa questão de Plutão em Capricórnio. Plutão ele ingressou ali no signo de Capricórnio em 2008. E aí, como que a gente já falou anteriormente, Plutão ele é aquele que desestrutura o que está mal estruturado, é o que deixa morrer aquilo que já está sem força para crescer e constrói novas oportunidades a partir do renascimento. Então ele tem a ver com o poder intimidador, com o poder ameaçador ou até com a falta do poder, com a inação ou com a dificuldade de saber lidar com a expressão do poder. Bom, vamos lá. Vamos entender então como que estava a nossa história nesse momento do ingresso de Plutão em Capricórnio. Naquele momento da história mundial, o coletivo não sabia muito bem o que era uma recessão global, tá? A gente estava vivendo um mundo pleno de fartura e tudo prosperando, mais ou menos assim. O mundo estava vivendo o pleno momento do consumismo. Lembra, a regência de ciclo era o ciclo do Sol. Então, cara, a tecnologia estava surgindo, ninguém era capaz de se conter diante de tantas possibilidades, de tantas oportunidades. Foi nessa época que Steve Jobs apresentou para o mundo aquilo que viria a ser um conceito de comunicação, uma nova tecnologia para celular com a tela sensível ao toque, baseada em aplicativos. Nossa, que utopia, né? Enfim, em novembro de 2008, foi eleito lá nos Estados Unidos o primeiro presidente negro. E olha que para a história cultural daquele país isso foi um marco muito grande. Barack Obama, ele conquistou o mundo com aquele lema cheio de esperança do Yes, we can. E olha que coisa mais simbólica, né, para ilustrar essa configuração de Plutão em Capricórnio, né, que é um símbolo de poder sacudido pelo renascimento de alguma coisa nova. Uma pena que não foi o suficiente para conter ali o colapso financeiro que atingiu o mundo todo ali, ó, num efeito cascata, com a quebra dos Lehman Brothers, e eu também não sei se é assim que se pronuncia, que era um banco de investimento e ele era provedor de serviços financeiros, né? Ele era situado ali em Nova York, ele era sediado em Nova York e ele tinha uma atuação global. A história foi mais ou menos assim, ó. Alguns meses antes de estourar essa crise, os bancos já mostravam que tinha ali alguma fragilidade no sistema de mercado de hipotecas, mas a economia americana ela ainda era considerada muito forte, com crescimento relativamente alto, com a inflação sob controle, com juros baixos. Então, essas condições elas permitiram ali aquela formação das famosas bolhas imobiliárias. Então, se você de repente não sabe qual foi o gatilho dessa crise financeira mundial em 2008, pesquisa um pouquinho sobre o assunto, sobre as bolhas imobiliárias, porque foi ela que derrubou a economia mundial. Isso aí acabou impulsionando aumentos abusivos nos valores dos imóveis, o setor imobiliário acabou entrando em colapso, a supervalorização não acompanhou a condição financeira das pessoas e, consequência disso, as hipotecas acabaram não tendo o resultado esperado e começou a quebradeira, com aumento de juros, com inflação. E aí, com essa situação ali bastante singular, o mercado financeiro mundial acabou ficando retraído, porque os Estados Unidos, naquele momento, era a referência de empréstimo de dinheiro para outros países. Então, os bancos começaram a criar barreiras, começaram a limitar crédito por medo de tomar um calote, né? E isso acabou reduzindo o poder de investimento das empresas. Olha, para quem não se lembra desse momento da história, foi um verdadeiro efeito borboleta que resultou na queda do consumo no mundo todo. Diminuição de lucros, demissão em massa, as ações despencaram, títulos acabaram sendo desvalorizados, a população ficou meio que refém ali dos esforços do governo para mudar a situação. Enfim, em 2 anos a crise financeira acabou atingindo a União Europeia, desvalorizou o euro, aumentou a dívida de alguns países como Portugal, a Grécia sofreu muito, Espanha, Itália. Então, apesar de isso não ter atingido diretamente aqui o Brasil num primeiro momento, a crise ela abalou o mercado financeiro mundial, do mundo todo mundo sofreu com isso. E aí trouxe sérias consequências para toda a estrutura do capitalismo. E é claro que em algum momento isso ia se respingar aqui no Brasil. Bom, continuando,
A escalada ali pelo capitalismo tem muito a cara do signo de Capricórnio, né? Que busca apenas o reconhecimento, o status, quando ele é experimentado ali de uma maneira meio desequilibrada, quando ele é visto de maneira distorcida. Mas quando ele é visto de uma maneira sadia, Capricórnio ele representa trabalho, ele representa o foco, ele representa a busca pelo seu objetivo de uma maneira sólida, de uma maneira sadia, porque Capricórnio ele é conservador. Então Capricórnio não gosta de futilidade, prefere um envolvimento mais permanente com as coisas, né? Prefere que as coisas tragam uma maior segurança, uma maior estabilidade. Pois bem, as estruturas que estavam erguidas naquele momento, né? Elas estavam em discordância total com o que o signo do capitalismo pede, né? Que é o respeito com o trabalho, o respeito com a estrutura erguida em bases sólidas. E a chegada de Plutão ali não poderia ter tido outro efeito que não fosse destruir tudo aquilo que estava mal estruturado, tudo aquilo que estava relacionado com mentira, até o nome da própria crise diz que é uma bolha. Então, tudo aquilo que estava sendo construído em cima de uma bolha acabou sendo destruído. E foi o que aconteceu. Quando Plutão entrou ali no signo de Capricórnio, ele já ditou como é que seria o comportamento dele durante a passagem ali pelo signo, né? E, cara, é uma profunda revisão em todas as estruturas econômicas, empresariais, sociais que eram existentes no mundo naquele momento. Foi tudo profundamente revisto, né? E agora Plutão saindo do signo de Capricórnio, ele vai fazer as mexidas dele no próximo ingresso, porque o movimento de trânsito planetário, principalmente de planetas lentos, ele é muito grande quando ele entra no signo e quando ele está saindo do signo, porque ele sempre faz um movimento de retrogradação, volta lá, fecha algumas contas, depois ele segue em frente. A função dele, gente, é essa mesmo. É chacoalhar, é derrubar tudo aquilo que está construído em cima de ilusão, de uma estrutura capitalista criada no vazio do status, e tudo aquilo que não está alinhado com o verdadeiro propósito da humanidade daqui para frente, Plutão destrói, Plutão encerra, Plutão acaba mesmo. 5 anos depois do ingresso de Plutão em Capricórnio, chegou a vez aqui do Brasil fazer a sua faxina. E o Brasil começou a protagonizar para o mundo todo ver o mergulho no lamaçal fétido e mais vergonhoso da história política recente do nosso país, com o desenrolar da investigação policial que começou ali, despretensiosa, e acabou resultando no impeachment da primeira mulher presidente eleita democraticamente no Brasil. Foi em 2014 que se iniciou ali em Curitiba a Operação Lava Jato, mas infelizmente eu não posso falar sobre isso porque hoje é proibido falar sobre isso. Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui, mas eu já vou deixar o convite para você acompanhar o desenrolar dessa história, que tem muito mais coisa ainda para a gente rever e para a gente lembrar e entender como é que o trânsito astrológico acaba implicando aqui na nossa vidinha coletiva. Tchau, até mais!